Olá, hoje eu e a Mayra vamos estar dando início a uma série de vídeos com profissionais da área de casamentos. Então a gente vai estar tirando a dúvida de vocês que estão no meio da organização do seu evento. Hoje o nosso primeiro vídeo vai ser com a empresa Convites Papercut. Então o tema de hoje é sobre convites e papelaria para eventos. Vou apresentar um pouquinho da empresa Convites Papercut, né? Hoje a gente já está há 8 anos no mercado, trabalhando nesse ramo, lidando com casais, 15 anos, todos os aniversários, né? E hoje a empresa foi fundada pela Kátia, que é a minha sócia. Ela não pode estar presente hoje, ela está grávida. Hoje a gente tem o nosso próprio espaço, com a exposição dos convites, né? E a gente adora fazer o que faz, trabalha de coração mesmo, ama o que faz muito. E da parte dos convites, que é algo bem delicado e difícil de definir, de decidir. Então, eu acho que vocês também devem ter muita conversa com os noivos, né? Assim como a gente tem que conversar muito, até se entender, até desenvolver, até a parte da criação, a entrega, isso é muito bacana. Bastante. A fase dos convites, ela é para o casal uma fase mais complicada, né? Principalmente da listagem de convidados, né? Você definir a quantidade de convidados, né? Quantas pessoas o teu orçamento vai estar limitando isso também. Então, essas coisas são coisas assim que na organização acabam desgastando um pouquinho. Então, é super importante, a partir do momento que você definir essas coisas, né? Que o casal define, tá procurando realmente a empresa para começar a fazer os orçamentos, né? E hoje, assim, Débora, o que tu diria como a importância dos convites, assim? Qual que é a importância dos convites? Vale realmente o investimento? Porque tem muito aquela questão ainda daquele tabu, né? De estar recebendo o convite, mas convite é uma coisa que o convidado recebe e joga fora. Mas será que realmente é importante? Qual que é o peso quando o convidado ele recebe realmente o convite em mãos? A gente ouve muito isso, né? E assim, o que eu quero falar é que assim, o convite hoje ele é a porta de entrada para o casamento. É o primeiro e talvez o único contato que os noivos vão ter com o casal que está convidando, com a família que está sendo convidada, na entrega desses convites. Então, assim, hoje muita gente fala, mas daí ele vai para o lixo. Mas o convite ele tem que ser a expectativa para o convidado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, querendo ou não, se ele vai para o lixo, mas ele tem que desenvolver o papel dele. Então, a gente não pode negligenciar essa parte da produção dos convites. No convite vai estar não só mostrando como que vai ser a festa, mas transmitindo todo o amor, todo o carinho que eles planejaram para o grande dia deles, né? Porque o casamento é um sonho e todo mundo tem esse sonho, né? Então, às vezes, é planejado mais de um ano antes. Então, tu imagina a emoção da pessoa de estar recebendo esse convite, de poder estar fazendo parte desse momento. Então, com certeza, assim, cada detalhe que é visto para o dia do casamento, para esse grande sonho, é muito importante. E o convite faz parte desse detalhe, desse momento único na vida deles. Então, o convite vai transmitir o que vai ser a festa deles. Desde o momento em que o convidado vai pensar na roupa, no presente, vai ficar na expectativa de como vai ser a festa. Então, tudo isso quem vai apresentar para o convidado é os convites. Isso mesmo. E falando ali no início, como você falou, 1 ano, 2 anos, a gente já tem casais assim que a gente está há bastante tempo acompanhando o trabalho com eles também, né? Quanto tempo de início que eles devem se preocupar em estar produzindo esses convites? Tanto para os convidados como para os padrinhos também, né? Que os padrinhos, a gente sabe que até tem um tempinho com antecedência maior, né? Que os convidados. Um pouco maior. Uhum. Isso é um questionamento muito legal, porque assim, as pessoas às vezes não têm muito essa noção. De quando que eu devo procurar uma empresa de convites para estar me ajudando? Então, assim, às vezes tem casais que é em cima da hora mesmo, né? Mas o legal é a gente se organizar pelo menos de 8 a 6 meses com antecedência. Porque vocês acho que vão poder me falar melhor, né? A gente hoje comenta que em 4 meses tem que estar começando a entregar pelo menos para os padrinhos. Né? Não sei se é isso que vocês costumam falar também.
Sempre a maior dica nessa questão de entrega de convites é planejamento, e tudo que você faz com antecedência é lucro para o casal, né? Então, uma das coisas que a gente sempre orienta é pelo menos um mês antes do casamento você já ter todos os convites entregues. Por quê? O último mês, ele exige muito do casal. Então, são os pequenos detalhes para ser organizado, as últimas coisas que tem que buscar. Então, é um mês, assim, de pequenos detalhes e que exige bastante do casal. Então, essa questão de entrega, quanto maior antecedência você conseguir, melhor. Na questão dos padrinhos, o que a gente sempre orienta é uns 5 meses já, se o casal estiver já bem, né, organizado, já conseguir iniciar essas entregas. Por quê? Os padrinhos, eles vão ter que se planejar, né, em relação às madrinhas, se vai ter uma paleta de cores ou algo desse tipo. Então, ter que estar alugando essa roupa, essa questão vai ser um pouquinho mais difícil. Para os padrinhos realmente se prepararem, né? E para os convidados também. Ter esse prazo ali para uns 4 meses, 5, 3 meses antes, você começar a se organizar com os convidados mais distantes, né? De você mesmo. E depois iniciar com os outros convidados mesmo. Isso, até porque os próprios convidados também, quando antes de receberem os convites, eles também já vão estar se preparando para ir no casamento. Às vezes, se eles receberem muito em cima, muitos já vão ter outros compromissos e acabam deixando de ir no evento no dia que foi escolhido. Isso é bem importante. E assim que o casal chega para vocês, né? Como que vocês conseguem identificar assim, qual que é o estilo do casamento para poder estar escolhendo especificamente o modelo do convite? Como que vocês conseguem ajudar o casal nessa fase de escolha mesmo? Então, no atendimento com o casal tem muita conversa, e eu adoro falar muito, né? Então, a gente já numa conversa vai perguntando aonde que é o casamento, primeira coisa, se é numa praia ou se é num salão fechado, mais rústico. E aqui a gente consegue afinar as ideias. Por exemplo, se for num salão fechado e mais rústico, já trazer essa identidade do rústico para cá. E aqui na conversa, daí a gente vai vendo os gostos dos próprios noivos. A gente trabalha muito com o personalizado, então a gente vai fazer de acordo com o que eles gostem, com as ideias deles, trazer as ideias deles para cá. Então a gente vai afinar a questão de fontes, papéis, cores, tudo nessa conversa. Então, às vezes, essa nossa conversa vai girar ali em torno de 1 hora, 1h30, porque além dos convidados gerais, a gente precisa se preocupar com os padrinhos também. Então aqui a gente também vai estar falando sobre os padrinhos, tem presentes para pajens e daminhas, e ali a gente vai afinando tudo e tudo vai seguir a mesma identidade. Então, desde o convite geral até os outros itens que o casal for estar definindo. Uhum. É uma infinidade de opções, né? Dá para dar uma virada bem legal. Tem essa parte de identificar mesmo, né, o que o casal mais vai querer, o perfil dele. Mas hoje em dia, quais são os convites mais procurados? Assim, tem algum que é mais especial? Tem uma procura maior? Ou assim, o pessoal está procurando bastante hoje? Como a gente trabalha com personalizado, é difícil tu falar de um modelo só, né? Porque se fosse para mostrar os mais escolhidos, eu queria trazer todos aqui, né? Mas assim, a gente trabalha muito com o tradicional, tá? O tradicional são dos modelos, assim, que mais são vendidos e procurados, e até por ele ser mais neutro também, né? Questão de cores, aqui eu tô trabalhando com as cores mais neutras, então o tradicional hoje, ele é bem procurado e é muito vendido, mas não descarto florais tradicionais, os rústicos, vendem muito, assim, então realmente numa conversa só que a gente consegue definir qual é o estilo e trazer o estilo do casamento para esse convite. Então, assim, uma coisa também que é bem importante para os casais é já ter isso em mente também com a questão da decoração, né? Às vezes você vai ter um evento num salão fechado, mas a tua decoração vai ser puxada mais para o rústico. Então, é interessante você já ter meio que definido esses pontos para também já trazer essas informações para vocês, que isso vai estar auxiliando na escolha, né? Isso mesmo, mas pelo menos o local aonde vai ser, para saber qual é o estilo desse local, né? Para daí poder trazer um pouquinho, né? Quais são todas as principais informações que o convite deve conter para estar passando a mensagem correta ali para os convidados? É bom a gente sempre levar em consideração que o convite tem que ter só as informações básicas mesmo, né? Questão de endereço de celebração, endereço de recepção, horários. A gente sempre precisa se atentar a esses endereços para ver se está tudo correto, né? O nome do casal.
vai de gostos dos casais também colocar o nome dos pais. Tem muitos que optam por manter esse tradicionalismo, tá colocando os nomes dos pais, que é bacana. E daí a gente entra numa questão que é a questão da confirmação de presença e o presente em dinheiro, né? A confirmação de presença, vocês que vão falar para mim até o quanto tempo, se é legal ter no convite. Hoje a gente trabalha muito com questão de confirmação de presença nos convites também, né? Eu não sei como é que vocês trabalham hoje com a questão da confirmação. A confirmação de convidados, ela é muito importante, porque você planeja uma listagem de convidados com um número X, então ela é importante você entrar em contato e estar fazendo essa confirmação. Então, geralmente, são uns 15 dias antes da data do evento. Então, não adianta você colocar um prazo muito extenso, com muita antecedência a data do evento para essa confirmação, porque o convidado ainda não sabe. Às vezes pode, na semana seguinte, surgir algum imprevisto, né? Acontecem muitas coisas. Então, geralmente, a gente sugere uns 15 dias antes, porque daí a gente sabe que vai ter ainda alguém que vai esquecer, vai ultrapassar o prazo, e a gente ainda tem aquela semana para poder estar entrando em contato com os convidados e poder estar fazendo essa questão de confirmação mesmo, né? Nós mesmos trabalhamos tem a questão que os noivos recebem a confirmação, né? Pode estar colocando até o contato dos noivos mesmos, ou a gente também tem casos de pacotes que a gente trabalha que a gente deixa o nosso contato, os convidados entram em contato com a gente, porque às vezes a gente é mais fácil deles dizer um sim ou não, né, por não ser mais próximo aos noivos. Quando são os noivos, parece que as pessoas têm um pouco de medo de falar, né? Então, com certeza é bem mais fácil, né? Só falando ali sobre a questão dos presentes, qual que é a tua opinião sobre estar sinalizando essa questão do presente do convite? Assim, o que você ouve dos casais que vão ali fazendo, o que a maioria prefere em relação a isso? Então, essa é uma opinião bem particular. Eu vou dar a minha opinião particular e vou comentar um pouquinho também sobre o que os noivos comentam com a gente, né? Hoje, 99% dos nossos convites têm informação de presente em dinheiro. Porém, tem muitos casais que já conhecem a família e acham que não é legal ou que não vai soar bem, né, pedir um presente e tudo mais. Mas hoje é bem normal a gente ter, sim, assim, essa questão do presente descrito já no convite. Hoje é bem natural, assim, mas vai da opinião de cada casal, né? Quando eu atendo, eu deixo bem aberto para eles poderem colocar a opinião deles e definirem se querem ou não. Eu acho uma coisa que influencia bastante também nisso é muito a cultura do local, né? Então a gente percebe que talvez mais para nossa região aqui é super tranquilo, é uma coisa que até os convidados já estão acostumados, e às vezes, dependendo de outras cidades, é uma coisa que não é do cotidiano, né? Então cada caso é um caso, né? E cada evento, é bem como você comentou, às vezes vai ser um evento mais intimista, né, com menos convidados, mais a família, amigos, então prefere às vezes estar optando por não estar fazendo essa sinalização, né? Isso e mesmo. Como é algo muito pessoal mesmo, então vai de cada um. Às vezes tem uns que gostam, outros que não gostam. É da mesma forma que a gravata, às vezes tem uns que gostam, outros que não gostam. Então é bem pessoal mesmo, né? Essa questão de presente. Isso mesmo. E como que funciona a respeito para fazer uma contagem geral da quantidade de convites que a gente precisa ser feito para um evento? Meu Deus, essa quantidade de convites é sempre uma loucura, né? Primeiro porque essa quantidade de pessoas sempre aumenta na lista desses noivos, né? A gente às vezes conversa, fecha um tanto de convites e de repente é mais e mais e mais. Tem muitas pessoas que às vezes perdem um pouquinho o controle, é muito amigo e muita gente nova aparecendo na vida e essa lista vai aumentando, né? Mas para a gente calcular uma base de convites, geralmente o número de convites cai pela metade da de convidados. Então, hoje, se a gente tiver um casal que tiver uma festa com 200 pessoas, ele vai ter pelo menos 100 convites. Às vezes, isso pode passar um pouquinho mais para 120, porque os convites você vai entregar um por casal, um por pessoa, se for solteiro, um por família, e nessa família pode ter mais do que 2 pessoas só, né? Então, geralmente, cai pela metade o número de convites. O que a gente acaba até fazendo com os nossos casais para facilitar essa contagem, a gente trabalha com uma série de planilhas, né, para os casais se organizarem.
Então, dentro dessas planilhas que a gente especifica, eles conseguem colocar lá quantas pessoas tem naquela família, se tem a situação, às vezes, de ter 2 convites na mesma casa, e eles já irem preenchendo já no início. Então, quando estiver na fase de estar realmente passando a quantidade para vocês, pelo menos inicial, já tem um número, uma lógica para partir dali, né? Isso é perfeito, para eles terem já uma ideia, para pelo menos começar o orçamento e tudo mais, né? Porque hoje os valores dos nossos convites, eles variam muito com a questão da quantidade. Então, geralmente, quando vir fazer o orçamento, precisa ter pelo menos uma ideia de quantidade de convites. É bem seguindo a lógica de toda organização do evento, né? Não existe uma regra, é sempre o que é melhor para você, o que é o seu estilo, e não tem muito que se basear no que é o que todo mundo faz. Às vezes o que não é o comum é o que é realmente o que eu quero, né? Então tem que ser sempre analisado cada situação em todas as fases do casamento, nos convites, tanto nos detalhes da organização, nas fotos, na decoração. Cada evento ele é voltado para aquele casal especificamente, né? Então isso é bem legal. E falando agora do momento que a gente está vivendo, né, em relação ao Covid, as limitações que a gente está tendo, como que está funcionando a questão do atendimento de vocês para os orçamentos, para essa confecção, como que está funcionando isso nesse momento? Então, o nosso atendimento sempre foi muito de tato, de poder estar junto, de poder mostrar. Então, essa nova fase que a gente está vivendo é bem difícil, assim. A gente está trabalhando via WhatsApp, então a gente gosta muito dessa situação de poder estar junto, né? Já tive situações de estar atendendo agora com todos os devidos cuidados, máscara, álcool gel, então a gente tem aqui disponível para estar utilizando com todos os cuidados, mas hoje o atendimento está sendo mais virtualmente mesmo. Então a gente consegue perfeitamente estar atendendo os casais, aonde por WhatsApp a gente manda muito áudio, muita foto de papel, e tem casais ainda que optam para que eu esteja enviando esses convites. Então, às vezes são de região aqui próxima, Jaraguá, Blumenau, então a gente acaba enviando para eles essa amostra, a gente conversa virtualmente, envia, eles aprovam e só depois disso a gente dá a sequência no pedido. Mas está dando para a gente trabalhar também, mesmo nessa situação, conseguindo atender bem os clientes, né? Que eu acho que é muito importante também. Na verdade, a gente tem que se adaptar ao novo cenário, né? O nosso meio de eventos, né? A gente fala de sonhos, né? De casais que se planejam para um dia que vai ficar marcado para a vida deles. Então, para a gente é mais complicado, porque tem aquela questão de a gente estar cuidando de cada detalhe, de ter o sentimento, né? Em cada coisa. Mas a gente vai se readaptando, vendo novas formas para isso ainda acontecer com a mesma intensidade, né? Ai, com certeza, com certeza. É um pouco triste, porque, né, como a gente gosta muito de estar junto, né, de sentir essa emoção, de poder apresentar uma amostra e ver o brilho no olhar dos noivos, dizendo, nossa, é o nosso convite de casamento, né? Então, eu sinto falta desse contato, né? Então, isso faz muita falta, sim. Para a gente finalizar, então, Débora, o que tu diria, assim, a tua maior dica, assim, em relação aos setores de vocês, ou um detalhe, assim, que é importante os casais saberem sobre essa parte de convites, assim mesmo? Olha, a minha dica que eu ia deixar é para os casais colocarem todo o amor e carinho deles em cada detalhe, inclusive nos convites de casamento. E talvez tentar tirar um pouquinho, que nem tu comentou, desse tabu, que os convites são jogados fora, e parar para pensar que eles casam uma única vez na vida, né? Então, eles estão realizando grandes... Eles estão planejando isso e isso é muito bacana assim para poder mostrar para os convidados o que eles estão querendo transmitir. Então, minha dica é para eles tomarem todos os cuidados e detalhes e colocar a identidade deles nesse convite para poder transmitir toda essa energia e esse amor que eles estão sentindo nesse momento de preparação, né, nesses convites. Isso, até porque a gente sabe que um casamento não é só o dia de entrar na igreja e a festa, né? O casamento é tudo isso, é fazer um convite, é provar um docinho, é uma reunião com um fotógrafo, né? É bem isso. Mas, então, a gente agradece, tá, Débora, a tua disponibilidade de ter aceitado o nosso convite para vir conversar sobre esse importante item, né?
que contém a questão do evento. A gente agradece muito a tua conversa com a gente, né? Isso, então, eu também quero falar em nome da MR, que a gente agradece, né, por essa conversa. Foi uma conversa bem legal, bem descontraída mesmo, né? É esse meio. Quando um cliente vir aí, tenho certeza que for ali conversar com vocês, vai ser dessa mesma forma que nós estamos conversando agora. Bem descontraído, bem legal, né? Bem agradavelmente. Tânia, né? Imagina, eu que agradeço de coração por a gente ter conversado um pouquinho, poder expor um pouquinho esse mundo dos convites, que às vezes é um pouco mais fechado, né? Mas eu agradeço de coração, em nome da Kátia também, em nome de toda a empresa Convites Pay Percute, por terem dado essa oportunidade de a gente conversar e discutir um pouquinho sobre isso.